Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui à nossa aula muito especial, que é uma revisão da Lei de Coulomb, né? Na verdade, é um resumão revisado. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que a gente já sabe aí que tem força elétrica no nosso universo, né? E essa força elétrica faz com que as coisas possam se aproximar ou se afastar. Essas coisas que se aproximam ou se afastam são corpos, e esses corpos necessariamente precisam estar o que a gente fala que é eletrizados. Então eles vão ganhar ali uma quantidade de carga. Essa quantidade de carga, ela veio da relação N vezes E, aonde é uma carga elementar. Essa carga elementar é a carga do elétron e ela é 1,6 vezes 10 na menos 19. Né? Menos 19 Coulomb. Isso é a noção de carga. Então, sempre que aparecer carga elétrica, são quantidades de elétrons sobrando ou faltando. Tá bom? Então, vamos considerar aqui que tem um corpo carregado e esse corpo carregado positivamente. E aí, se eu aproximar desse corpo aqui, ó, um outro objeto, um pouquinho menor, né, com uma mesma carga positiva, como assim? É do mesmo tipo de carga, é uma carga do tipo positiva. Logo, a gente vai entender como é que funciona essa relação física. Elas vão meio que falar assim: opa, você tá carregado, eu também tô. A gente tem o mesmo sinal, só que a gente não se gosta, a gente se afasta. Então, aqui vai ter um processo de repulsão. Né? A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores aqui, mas aqui o que a gente vai discutir agora? Que se vocês entendem que devido ao fato de estarem eletrizados, existe uma carga do tipo um ou carga A, vamos chamar QA, e uma outra carga de carga 2 ou carga QB, vamos chamar isso de QB. E essas cargas eu calculo elas a partir disso daqui, só que elas vão me dar uma outra coisa. Elas vão me dar também a força com que isso é empurrado para o lado. Como assim, professor? A força que ele é empurrado? Quanto mais perto esses objetos estiverem, mais força vai ter para empurrar eles. Então, além da quantidade de carga estar envolvida nesse processo, a distância entre essa carga também vai estar envolvida nesse processo. Tá bom? Então, para a gente calcular a força, a gente tem que ter a nossa noção de que essa força ela é elétrica, tem que ser então a quantidade de carga, e tem que ter dois objetos, tem que ter duas cargas existindo, tá bom? E aí, então, para ter a distância na nossa fórmula, ela aparece aqui como sendo uma divisão. E o que é bem curioso, gente, que a divisão da distância não é só a distância, é a distância ao quadrado, tá? Então significa que se a minha distância aqui é 2, vai ser 4, o que faz essa minha força ser um pouco mais intensa em relação à distância. Então tem um peso maior a distância ali. Vocês entendem? E a relação de carga que eu tenho ali vai ser uma multiplicação entre essas cargas. Se você olhou aqui, é um produto de Q1 com Q2, ou de QA com QB. Beleza? E uma outra coisa muitíssima importante na nossa força aqui é a noção do meu K. Esse K, ele é importantíssimo, por quê? Porque ele é a constante elétrica. É ele que faz a igualdade de força ser válida. Como assim, professor? Eu falei para você que a força, ela tem uma relação entre a carga A e a carga B, ou a carga 1 e a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Só que se eu escrevo isso, eu não tenho uma igualdade. Daí, para criar essa igualdade, a gente tem então uma proporcionalidade, um valor que mantenha isso igual. Então, eu vou multiplicar isso por esse valor. E esse valor é conhecido como constante elétrica, né? Ela tem uma unidade um pouco doida. Quando começar a resolver os exercícios com você, já na próxima aula aqui, você vai perceber que não é tão difícil. Basta você ter aquela noção que eu falei para você de lidar com potências de 10 muito grande ou potências de 10 muito pequenas, que você já vai se dar muito bem nesse assunto aqui. Por quê? Porque tudo é multiplicação e divisão dessas potências, né? O nosso próprio K, se você olhar aqui, ó, ele é 9 vezes 10 elevado a 9. Então tem uma potência ali que eu vou ter que trabalhar com ele. Beleza, gente? Espero que vocês estejam entendendo aqui o que eu falei, né? Vou resumir bem rapidinho aqui então. Eu tenho dois corpos eletrizados, entre eles existe uma força elétrica. Essa força pode ser de repulsão, como foi o meu exemplo aqui, ou ser de atração, né? O que seria de atração? Então, seria se um desses corpos tiver a carga trocada, se em vez de ser mais, ele fosse menos. Aí então, entre eles, existiria uma força de atração, mas ela seria calculada da mesma forma. Como? Carga do A multiplicada pela carga do B, dividido pela minha distância ao quadrado, e tudo isso vezes uma constante de proporção, que é a nossa constante de eletrostática.
Fechou? Vejam, venham comigo na próxima aula que vai ficar mais claro. Vamos resolver alguns exercícios. Valeu, gente. Por enquanto é isso. Um abraço. Até já já.